mundo tem uma percepção de que o Flamengo, assim, 100% mudou da água pro vinho desde que o Dorival chegou. E aí muita gente se pergunta, né? Mas, poxa, como é que isso acontece? É só um cara chegar, o outro sai, um cara chega, e aí é natural? O cara já se sente bem, o cara já se sente à vontade? Nem sempre é assim, né? Às vezes o treinador vai no individual, vai em um por um ali do seu elenco para trocar uma ideia, para conversar, aquela famosa chamada no canto, né? Para dizer que conta com o atleta e tal. E hoje saiu uma notícia que eu achei muito legal do Thiago Maia, que ele montou, né, um anexo do Ninho do Urubu dentro da própria casa e revelou em entrevista exclusiva para o Globoesporte.com, né, uma conversa decisiva com o Dorival Júnior assim que ele chegou ao Flamengo. Né? E aí, nessa entrevista, o volante, né, que agora tem status de titular, pelo menos por enquanto, no time do Dorival Júnior, conta que levou cobrança do técnico para melhorar, para evoluir, principalmente após a lesão. E aí, depois disso, ele montou uma academia e um espaço de fisioterapia completo em casa, ou seja, para não ter folga, né? Quando está no Ninho do Urubu, faz o que tem que fazer no Ninho do Urubu, e quando está em casa, continua o tratamento para evoluir cada vez mais. E aí, né, lembrando que o Thiago Maia teve uma grave lesão no joelho esquerdo no final de 2020, né? E agora ele vive seu melhor momento com a camisa do Flamengo. E isso mostra que uma lesão no final de 2020, depois de um 2021, que ele não fez muita diferença, podemos dizer assim, quase 2 anos depois, ele se destaca e tem o status, pelo menos por enquanto, de titular do clube, né, Rafa? E aí, dentro das respostas que ele dá aqui sobre essa evolução, sobre esse momento dele, ele diz que quando o Dorival chegou no Flamengo, chamou ele no canto e disse: preciso de você de 15 a 20 dias bem. Quando acabar o treino, vai lá com o Celso, que é preparador físico, e faz alguma coisa a mais. O Thiago que eu conheço não é o que está jogando agora, não é o Thiago que eu conheci no Santos. Contou o Thiago Maia à entrevista para o Globo Esporte. Rafa, eu queria saber, começar por você, eu queria a sua opinião. Que ponto tem a importância do técnico ter esse olhar, né, não só de grupo, mas principalmente individual, de tentar recuperar aqueles jogadores que ele sabe que tem potencial, por exemplo, que era o caso do Thiago Maia, e quanto isso poderia ser importante em caso de jogadores que podem ter esse potencial ou não e que estão em uma fase para também tentar trazer novos reforços para o Flamengo sem precisar de fazer um investimento, podemos dizer assim. Ótima observação, cara. Eu gosto muito de falar isso. O primeiro reforço que seu time tem que ter é aproveitar aquilo que você já tem, aproveitar o material que você já tem. Alguns, eles são quase irrecuperáveis. Tem cara que não vale a pena insistir. A gente conhece alguns, por exemplo, no Flamengo. Mas um técnico que sabe aproveitar, que sabe recuperar jogadores, ele já não vai precisar nem pedir tantos reforços. Isso aconteceu com o Thiago Maia. Concordo com você também, acho que é o reflexo de todo um time. Quando o time melhora conjuntamente, é mais fácil que a individualidade sobressaia. O Thiago Maia, para mim, é um jogador que chegou em 2020 jogando muito. Ele teve uma contusão grave num momento muito infeliz para ele. Naquele momento, ele era um jogador que estava no nível do Gerson e do Arão ali. Era um cara que já poderia até brigar pela titularidade, na minha opinião, naquela época, mesmo tendo 2 volantes muito bons. E aí, depois da contusão, realmente ele teve muitos problemas. Ele também teve uma conversa semelhante com o Paulo Souza, eu não sei quem lembra. Havia uma dúvida se ele seria realmente comprado e tal. O Paulo Souza também falou com ele. Provavelmente um jogador que o Paulo Souza também contava, mas não conseguiu jogar bem com o Paulo Souza. E aí um cara premiado pelo esforço também, né? Se a gente vê o depoimento dele, treinando além da parte ali do dia a dia do clube, tentando se superar, sabia que estava devendo. Acho que o Thiago Maia tinha essa noção, que ele é mais jogador daquilo que ele estava apresentando em campo. Pô, para mim o Thiago Maia joga demais. Eu não discuto a titularidade dele hoje. Sinceramente, acho difícil alguém chegar e tirar. Lógico, se o Pulgar for um verdadeiro fenômeno, se encaixar como uma luva, beleza, mas acho difícil falar numa saída do Thiago Maia hoje, acho que ele é um dos pilares desse time, e eu acho que essa reportagem ilustra bem uma mudança de ambiente no Flamengo, que aconteceu uma mudança de ambiente muito grande, e o ambiente puxa as coisas para baixo. A gente vê um técnico que os jogadores acreditam nele. Talvez em um outro momento o Thiago Maia não teria seguido esses conselhos. No caso específico dele, tem essa coisa de já ter trabalhado com o Dorival, né? É bom você ter esse reencontro, um cara que lançou o Thiago Maia, como ele falou, um cara que ajudou a formar o Thiago Maia como jogador, e aí eles se reencontram posteriormente. Acho que isso leva uma confiança, estava faltando um pouco de confiança para o Thiago Maia também,
Então, acho que é um depoimento que revela muito do momento do Flamengo. É um momento de que está todo mundo crescendo, está todo mundo acreditando no trabalho, todo mundo se esforçando. É por isso que eu digo que esse time está com cara de campeão. Essa reportagem, junto com tudo que eu estou vendo, obviamente, eu já vi um monte de coisa no discurso. Ah, o técnico chegou, conversou comigo e tal, até com técnicos que deram errado. Mas eu acho que dentro de tudo que eu estou vendo, essa reportagem é um bom espelho do que está acontecendo com o Flamengo. Concordo com você, ô Rafa, concordo demais com você. E eu achei muito legal também, né, o Bigode, ver que é um jogador que está numa posição hoje do Flamengo, não sei se você concorda, mas ele está numa das posições do time do Flamengo hoje mais disputada, né, que é a volância. Principalmente depois da chegada de Vidal, Pulgar, né, e etc. Então eu queria saber também a sua opinião sobre essa retomada do Thiago Maia, que de fato evoluiu muito, mesmo com a galera que concorda de que ele deva ir para o banco, né, no time principal, nos 11 do Dorival, para o Vidal, por exemplo. Entendo, compreendo, mas é nítido também a evolução dele, né, Bigode? Aí eu quero saber de você, se passa né, principalmente, além da vontade do jogador, por essa aproximação com o técnico, ou se também tem a ver com essa chegada também dos reforços, né? Porque é aquela hora que o cara vê que a água bate na bunda e fala, poxa, se eu não sair do lugar, se eu não me movimentar, eu vou pro fim da fila, né, Bigode? Tem alguma coisa relacionada nisso tudo aí, para essa evolução do Thiago Maia? Então, é óbvio que a evolução... O Thiago Maia já teve um bom momento. Verdade o Thiago Maia também... O Thiago Maia não estava jogando mal nos tempos de JJ. É porque, mano, é foda. Era um time histórico, né? Era um time histórico que o Jorge Jesus não ia mudar assim. O Jorge Jesus tinha uma confiança em cima do Arão, o Gerson era diferenciado, mas ele teve um bom momento com o Rogério Ceni, jogando até mais avançado. Ele teve. Hoje eu diria que, por ser da posição dele, eu acho que é o melhor momento dele no Flamengo. Agora, a escalação do Dorival, eu respeito, porque o que ele tá fazendo, para mim, por mais que tenha talvez errado, e a gente tem que pontuar, galera. A galera fala assim, pô, tu vai criticar o Dorival hoje? Não, Paulo Souza de volta, então. Não, a gente vai ter que separar. O trabalho do Paulo Souza é incrível, do Dorival é incrível, mas a gente vai ter que separar jogo a jogo. A gente vai ter que fazer análise jogo a jogo. Né? E sem dúvida nenhuma, o empate contra o Palmeiras passa muito pelos erros do Dorival. E ele vai errar, ele é ser humano, né? É ser humano. É ser humano. Não tem uma música, um pagode desse? E ele vai errar. Mas assim, só sobre o Thiago Maia, para mim ele é o titular da posição, tá? Para mim o Vidal, eu entraria com o Vidal já no jogo contra o São Paulo. Eu acho que o jogo do Vélez, o Vidal tem que estar mais preparado ainda, tá? Então eu entraria com o Vidal no jogo contra o São Paulo, né? Eu botaria o João Gomes no banco. Eu acho que o João Gomes, eu adoro o futebol do João Gomes, mas eu acho que coincidiu com o crescimento, a vinda do Vidal e também uma queda de produção do João Gomes. Tá? Não estou dizendo que o João Gomes está caindo de produção a ponto de ser um jogador ruim, não. É porque a gente já viu coisas melhores do João Gomes. Quando quando o Dorival assumiu, o João Gomes estava jogando melhor. Principalmente aquele jogo contra o Atlético, aquele segundo que a gente perde por 2-1, o João Gomes estava voando. E hoje chega um jogador qualificado, que cá entre nós, galera, faltam 7 jogos para 2 títulos grandes. E o Vidal chegou. Entendeu? Acho que já tem que começar a pensar já no Vidal no time titular. O Vidal jogou bem contra o Atlético Paranaense. Então, assim, já dá para pensar no Vidal como titular. Mas eu respeito a decisão do Dorival, que está fazendo um trabalho incrível. Mas aí responde aquela parada, né? Parece que o Thiago Maia é o cara titular e o João Gomes vai brigar com o Vidal, por enquanto, pela vaga de titular. É o Pulgar aparecer, né, também, né? O Pulgar já briga com o Thiago Maia. É o que eu falava aqui. O Alan até discordou de mim. Eu adoraria que o João Gomes conseguisse se adaptar com o Vidal. Eu adoraria. Porque eu acho que são os dois jogadores com maior potencial do que o próprio Thiago Maia. Só que assim, qual é o trabalho? Qual é o grande... O que eu poderia simplificar o trabalho do Dorival? Simplicidade. E quando eu falo simplicidade, não é simplicidade num tom de não, ele fez feijão com arroz e foda-se. Tá entendendo? Parece que é muito fácil. Não. Simplicidade de entender onde cada jogador vai render, não inventa muita coisa, tá entendendo?
E com tudo isso, com essa simplicidade, ele conseguiu colocar. O Flamengo estava numa época muito complexa. Cá entre nós, porra, mano, lá. É porque é foda, eu vou falar isso, mas assim, eu viajava dentro do meu intelecto, eu viajava em cima de análise tática do Paulo Souza. Porque, mano, eu achava uma complexidade que eu acho legal inicialmente, mas a partir do momento em que não deu certo, ficava um negócio parecendo aluno, sei lá, aluno do Albano Reis em Harvard, tá ligado? O cara vai começar a escrever uma porrada de coisa ali, o cara não vai entender porra nenhuma. É basicamente isso. Então, assim... Você se sentia burro, né? Isso, se sente burro, né? É. Você consegue entender, não sei o quê, mas... assim, eu acho que é uma complexidade que no final não traz muita coisa, não trouxe muita coisa, tá? Então, acho que o Dorival ele meio veio com um antídoto em relação a isso. Vamos jogar simples. Vamos fazer um simples. O Flamengo tá precisando disso, de repente, de um feijão com arroz bem feito, bem temperado,